Olá, Magda. Olá, viva Joana. Este programa para mim tem um sabor especial, como tu sabes, porque tu és altamente inspiradora para mim. É um prazer poder ter-te neste meu espacinho e trazer-te às minhas pessoas e dar-te a conhecer e estar aqui um bocadinho contigo, que temos às vezes tanta dificuldade de arranjar tempo para um café. É verdade, agora com o confinamento, mas sabes que o prazer também é meu. Tu sabes que eu adoro estar contigo, adoro conversar contigo e somos aquele género de pessoas que quando se encontra, tenho que me ir embora, tenho que me ir embora, e ficamos ali, continuamos a conversar, que é difícil. Portanto, esta conversa temos o Até já tempo aqui ficou. balizado, porque senão Sim. dava aqui para umas boas horas. Antes de começarmos a falar do que nos traz aqui, para mim tu és a Magda Inspiradora, a fundadora do blog Mums da Boss, a criadora da Escola da Parentalidade Positiva, a autora de diversos livros, altamente requisitada e com o tempo tens uma capacidade de gestão de tempo que eu admiro, mas apresenta-te porque melhor do que ninguém tu apresentas-te a ti própria, ligada às questões da parentalidade, portanto, claro. Sim, sim. Pronto, então, em termos profissionais, eu trabalho nesta área da parentalidade e da educação. O nosso grande objetivo e a nossa razão de existir é trazer mais harmonia às relações, sejam elas quais forem, sejam parentais, nas escolas, quer nas instituições que trabalham diretamente com famílias ou crianças. O nosso grande objetivo é, através das relações, fazer com que as relações funcionem, e através desse funcionamento criarmos mais harmonia e não só, não é, nós não queremos só trabalhar para o futuro, não queremos só ter pessoas, adultos mais decentes, melhores, mais autónomos, que tratem da sua vida, sejam ah, desencocados, sejam felizes, mas nós também queremos trabalhar a própria felicidade dos adultos que lidam com as famílias e com as crianças. Eu acredito muito que ninguém tem filhos para se andar a chatear constantemente. Eu acredito que as pessoas não vão parar, por exemplo, não vão ser professores porque sim, acreditam que têm uma missão muito grande no ensino, e acredito que todos aqueles que estão na área social a apoiarem crianças e famílias sintam uma missão dentro deles e um desejo muito grande de apoiar. E, portanto, nós trabalhamos nesse sentido, nós trabalhamos essencialmente com adultos, porque queremos trazer esse prazer às relações e o impacto que isso tem no futuro daquelas crianças e daqueles jovens. Portanto, este é o nosso desejo, nós trabalhamos sempre com isto na mira, e não é só para o futuro, porque aqui o adulto também precisa de se sentir realizado, sentir prazer na relação, sentir que conta também na relação, não é só a criança. A criança também conta, mas é através do adulto, não é? O adulto é que é o veículo disso. Tu Portanto, dizes, nós trabalhamos tudo aquilo que nós fazemos, os nossos cursos, as nossas formações, as orientações que fazemos diretamente com pais, os livros também que vamos editando, vão nesse sentido sempre de contribuir para que as famílias, sejam elas quais forem, porque nós hoje já não falamos de a família, nós temos várias famílias, não é? Vários tipos de famílias e várias famílias, sejam mais felizes. É um clichê muito grande, mas uma das razões para a nossa existência é nós conseguimos sermos felizes, não é? tu dizes sempre isso, não é? É a mão que embala o berço, não é? A frase não é minha, é de Lincoln, mas é: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Eu acredito muito nisso, e essa mão é nossa, não é? É. E são os pais que guiam, obviamente, portanto, porque guiamos, que é uma coisa que, ai não, ele decide, nós guiamos, não é? Sim, Faz eu acredito muito na liderança. Nós temos um dos pilares que nós temos na escola, que nos orienta, é a liderança empática. E eu não tenho medo nenhum da palavra autoridade, porque nós somos autoridade e temos que o ser, não temos que ser autoritários, mas somos autoridade. E quando nós falamos em liderança, o que é um líder? Um líder é aquele que identifica qual é o potencial. Eu trabalhei muitos anos em recursos humanos, não é? Dei muita formação em empresas. E quando eu trabalhava lideranças, um líder é aquele que sabe exatamente quem é que está na sua equipa, qual é o potencial de cada uma das pessoas e puxa por esse potencial. E quando esse, por exemplo, um colaborador, neste caso o nosso filho, que não é nosso colaborador, eu estou aqui a ligar dois mundos diferentes, mas vamos ainda ao contexto dos recursos humanos. Quando um colaborador necessita de apoio, necessita de uma orientação, ele precisa se sentir seguro a ir pedir,
esse apoio ao líder, que vai dar a resposta adequada ao perfil daquela pessoa e essa pessoa confia na sua orientação. E, portanto, isto transposto para a parentalidade é perfeitamente possível. Aliás, é isso que nós trabalhamos e por isso é que nós temos a liderança empática na questão da parentalidade e da educação, porque o adulto faz isso, ele conhece o potencial das suas crianças, seja na escola, seja na família dos seus pais, dos seus filhos, e orienta aquela criança de acordo com as características que ela tem. Pois, nós não falamos com toda a gente da mesma forma e com as crianças é igual, não é? Muito Como é menos, muito evidente. E menos. tens 2 filhos, são seguramente bastante diferentes. E precisamente hoje o tema que nos traz é falar de irmãos. Dia 31 comemora-se o Dia Internacional dos Irmãos e nós vamos falar de irmãos. Tu tens irmãos? É a minha primeira pergunta. Tenho uma irmã mais nova e o clichê está todo lá, completamente diferentes, até mesmo fisicamente bastante diferentes. E o clichê, o irmão mais velho e o irmão mais novo, não é? Daquilo que a investigação e, sim, e a observação tem visto é que há, ainda que haja grandes exceções, não é? E às vezes é o total contrário, mas o clichê é o irmão mais velho muito certinho, muito que não dá grandes problemas, muito orientado, uh, e o irmão mais novo, claro que não pode ser igual ao irmão mais velho, tem que ser o divertido, que faz as neiras, que tem sempre a resposta, mais ou menos orientado, diferente, têm que ser diferentes para poderem sobreviver. E, portanto, no caso da minha irmã, que é apenas 16 meses mais nova que eu, ainda assim, Sente-se. somos bastante diferentes. Somos bastante diferentes Achas nas que os formas. pais são mais permissivos com o segundo? Depende de quem for o segundo. Os pais podem ser mais seguros com o segundo, porquê? Porque já tiveram a experiência do primeiro e, portanto, não há grandes novidades, por exemplo, no que diz respeito à questão da segurança e de mudar a fralda e Cuidado. dos cuidados. Porquê? Porque já tiveram o treino do primeiro e, portanto, eu acredito que os pais se sintam mais seguros quando chega o segundo no que diz respeito a esses aspectos, mais permissivos. Vai depender do tipo de pai e de mãe e vai depender da criança, porque normalmente o segundo filho, normalmente, e eu digo outra vez, há grandes exceções, há inversões por completo, mas o comum é encontrarmos não é o comum, desculpa, é o frequente, que é diferente de comum, o frequente é encontrarmos um segundo filho bastante desafiador, que contorna muitas regras, que é malandreco, e então aí é mais importante que esta criança tenha, hum, que veja bem onde é que estão os limites, que os pais sejam claros nessa questão dos limites e por isso menos permissivos, ou seja, poderão ser mais permissivos ou mais relaxados por vezes, não darem sempre em cima com a questão do come direito e por aí fora, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, mas é frequente encontrarmos miúdos que necessitem mais de limites que primeiro. Muito bem. Fui clara, Foste, fui foste, clara. foste, foste. Nem Ou sempre seja, acontece. as Nem, preocupações são em outros setores que não os cuidados, porque esse está resolvido, depois há que. Os desafios, talvez. As Sim, preocupações talvez sejam as mesmas, os desafios são um bocadinho diferentes, porque são personalidades diferentes, são pessoas diferentes. E nós não somos os mesmos pais, não é? Temos mais segurança, em princípio. Dois, tu já começas a ver onde é que tu queres, quais são as guerras que tu vais agarrar, porque não vale a pena agarrar todas, não é? E depois está a outra coisa, que é o acumular, nós estamos mais cansados. sim. Portanto há coisas que já não é? Vamos escolher as nossas guerras. Espero que a gente saiba escolher as guerras, não vale a pena ir a Pois, todas. sim. Achas que é importante para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos ter irmãos? Para aqueles pais que estão ali na dúvida, e eu tenho um centro pré e pós-parto, portanto, estou aqui a fomentar a parentalidade e eu ter filhos, mas achas verdadeiramente que é importante em termos de desenvolvimento como seres humanos termos irmãos? Não, não acho que passe por aí. É bom, ou antes, pode ser importante,
mas não é uma condição. Não Ok. é uma condição. Hum, eh, a- Eu não acho vejo que que tu seja. tornaste os pais só de um, acabaram de relaxar com a tua resposta, porque se calhar alguns, porque há ali uma fase em que os miúdos têm tendência de pedir irmãos, se não lhes demos, estou a falar na primeira pessoa, ficamos um bocadinho a pensar, epá, se calhar deveria. Mas Esta tu pergunta tocaste foi aí, para mim. mas essa é uma pergunta extremamente importante e tu tocaste num ponto essencial, que é: o meu filho está-me a pedir um irmão. E eu estou aqui na dúvida, estou bem assim, ou não temos condições para ter o segundo, ou está difícil ter o segundo porque não estamos a conseguir engravidar, o que seja, Também. seja a motivação que for. Ou a experiência está a ser muito impactante, ou a pandemia não sei o que é que o futuro nos reserva, o que seja. É preciso uma coisa ficar muito clara na cabeça dos pais. A decisão de ter filhos não é da criança. Não é da criança. Nós não podemos perguntar a uma criança que este é um irmão, tal como não nos podemos sentir pressionados quando a criança diz eu quero um irmão. Não é uma decisão da criança, é uma decisão do casal. Isto tem que ficar muito claro. Porquê? Por vários motivos. Primeiro, porque essa decisão não diz respeito ao filho. Quem vai tratar da criança, vai educar a criança, são os pais. A criança não pode sentir também que tem essa interferência numa coisa que só diz respeito ao casal. Claro que é um ser que vem para a família e ele faz parte da família, mas ele não decide isso. Isso é uma decisão do casal. E depois acontece com alguma frequência, e eu lido com isto com alguma frequência, que é ele pediu-me tanto um irmão e agora não o quer. Não o quer porquê? Porque a ideia que uma criança de 4, 5, 6 anos tem de um Claro, irmão é diferente do que é um irmão na realidade. Quando claro. nasce, que é bebê, não vai logo brincar, depois Até nós para começamos. os pais, o filho imaginado não é o filho real, quanto mais para uma criança de 4 ou 5 anos que Tal e não tem qual, uma representação ainda definida tal do e que é um qual, ser humano, não é? Do que é tal que e qual. implica Tal e desde qual. E esse. mesmo, imagina que a gravidez não corre bem, alguma coisa não corre bem, a criança é difícil, para, não é? Uma criança que, para o tipo de mãe que eu sou, é uma criança que me desafia bastante, não quer dizer que a criança seja desafiadora, o Certo? tipo de mãe que eu sou e a criança, não há ali um match em termos de feitios, não é? Ou de há fricções na relação. Se eu tive aquele filho porque eu me senti pressionada, há Pior. uma parte em mim que pode se sentir culpada porque eu cedi à pressão, eh, sabes, ficam ali Tanta coisa que pode tanta coisa que rejeitar inadvertidamente e sim, e nós inconscientemente. temos que ter a decisão é nossa, não é de mais ninguém, é do casal. Pode coincidir que a criança fique feliz, mas isso é uma coisa secundária, não é? Há crianças que querem ser filhas únicas ou filhos únicos. Eu não quero ter irmãos. Isso não é uma decisão dela, é dos pais. Olha, uma outra questão, e aqui no de barriga, nós nas ecografias muitas vezes temos os pais grávidos a trazer irmãos a acompanhar as ecografias, e há uns tempos eu ouvi-te falar sobre isto e achei tão importante que eu vou trazer outra vez este tema. Dar a notícia ao irmão mais velho de que vem aí um irmão ou uma irmã, quando o que é que se tem que ter em atenção ao transmitir esta notícia, porque eu ouvi-te falar disto e fez-me tanto sentido. Foi tão. Tenho aqui, sabes que uma frase que não é minha, eu identifico o autor, mas tenho dito, a minha amiga Magda diz isto assim, assim, tenham atenção, vejam, porque de facto acho que é muito importante falarmos disto. É assim, Então, a chegada de um irmão é um projeto da família, não é? É um projeto primeiro do casal e é um projeto de família daquele casal. Portanto, tal como o nascimento do primeiro filho. Não é? É uma decisão do casal, é um projeto de família. O casal existe e depois existe a família que vai crescendo com o nascimento dos filhos, de um filho ou dois, não interessa. Portanto, quando eu decido ter um filho e consigo engravidar, eu sou da opinião, que isso está no Para de Chatear a Tua Irmã, Deixa a Tua Irmã em Paz, eu sou da opinião que a primeira pessoa que tem que saber da notícia é o irmão mais velho, ok? E tem que saber de uma forma natural.
porque é a vida a acontecer. Ou seja, nós comunicamos, olha, a mãe está grávida e vamos ter um bebê, um filho, um menino, uma menina mais à frente, hum, e necessitamos de envolver, caber a criança naquilo onde ela deve ser envolvida. Portanto, é um projeto de família, ela precisa de começar a construir devagarinho a ideia de que venha um irmão, de começar a materializar, porque pode ir espreitar a ecografia, agora não sei se já se pode espreitar outra vez por causa da Covid, pronto, espreitar Pusemos uma sala maior para poder entrar. toda a gente, pronto. Sim, E tu aí tens bastante espaço, portanto, sim, sim. e, e coisas como, vem um irmão, agora vais ter que partilhar os teus bonequinhos, agora vais ter que ajudar, isso não diz respeito ao filho mais velho, ou aos filhos que já existem. Isso não diz respeito. Ah, primeiro, porque não diz respeito? Ah, o que nós estamos ali a causar é, eu vou ter que partilhar. A criança ainda não nasceu e já me estão a dizer que eu vou ter que partilhar os meus bonecos. O que é que vai acontecer? Pode acontecer que eu já não queira. E vou ter que ajudar, mas vou ter que ajudar porquê? E vais ter que te portar bem e vais ter que ser meiguinho. Ou seja, de repente, vem aí uma criatura que ainda nem nasceu, que eu nem sei quem é, e já me estão a exigir coisas e ele ainda não chegou. Ou seja, eu vou começar ali a criar defesas naquela criança sem necessidade nenhuma. E portanto, quando há uma avó, ou um tio, ou uma pessoa super bem intencionada, vem um irmãozinho, não é? Agora vais ter que partilhar as tuas coisas com a melhor das intenções. Nós depois podemos, numa segunda fase, dizer, quando estivermos só com o miúdo ou com a miúda, olha, não vais ter que partilhar, claro que não vais ter que logo partilhar, não é? Porque vocês têm, ele não vai brincar logo com as tuas coisas e tu vais partilhar quando quiseres, tal como ele ou ela irá partilhar quando quiser. Os pais preocupam-se muito com esta questão da partilha entre os irmãos e quanto mais nós esforçarmos a partilha, menos ela acontece. Sabes o que é que eu costumo dizer aos miúdos? Costumo dizer, agora vai haver muito mais brinquedos lá em casa. Em vez de dizer do partilhar, digo, vai haver muito mais, porque vai haver para ti, para o mano ou para a mana. Sim, 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 Pronto, e dá ali um ar completamente diferente sim, ao sim, cenário, não é? sim. Eu não gosto de dar muita importância à chegada de um irmão, porque, como eu dizia no início desta questão que tu me colocavas, é a vida a acontecer. E, portanto, tal como se vai para a escola, tal como se faz o desfralde, tal como se passa a comer isto, tal como hum, o cabelo cresce e se corta, um irmão, claro que é um acontecimento, mas precisa ser normalizado para que seja bem Acolhido. integrado, bem acolhido, bem integrado. Nem mais, nem menos. Nem de mais, nem de menos. E há aqui que fazer uma boa gestão. E depois também, tal como eu acredito que a criança deve ser, acredito, não, gosto e defendo que o irmão deve ser o primeiro a saber, também defendo que o irmão deve ser o primeiro a conhecer. Porque muitas vezes põe-se o irmão de lado e vão os tios, vão os avós, ou ou levam, os avós levam a criança a ver, mas entram em conjunto. Calma, para nós sentirmos esta união, esta família, este núcleo duro, são Bonito, coisas simbólicas, são coisas bonito. Não, e os rituais e esses simbolismos têm impactos. Nós criamos rituais precisamente para, sim, não sim. é? Então, se a minha família, núcleo duro, sou eu, meu marido e este filho, e nasce outro, então o primeiro a conhecer, para se sentir também valorizado e importante, Bonito, é o primeiro. Entra sozinho, entra com o pai, mas não entra com o resto da família, entra com destaque. que bonito. Sobretudo para um irmão mais velho, isso é muito importante, é ter esse destaque. E eu gosto de. Não gosto nada da ideia, não tenho nada contra, mas não gosto da ideia de dizer que o mano traz um presente. Quem já fez, está tudo certo, são opiniões, vale o que vale. É a minha opinião, não tem nada de fundamentado aqui dentro, Sim. são opiniões, valem o que valem, mas eu gosto muito, e foi exatamente isso que eu fiz com os meus. Não quer isto dizer que eles vão ter uma melhor ou pior relação. Tem a ver com respeito, tem a ver com cuidado. Em vez de dizer, olha, João Maria, este é o teu irmão, dizer, Manel, este é o João Maria, o teu irmão.
Porque quem chega, não é? Sim, 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 sim. Não é? Nós Sim, apresentamos ao que chegou. O bebê não percebe nada, é verdade, mas o simbolismo é totalmente diferente. totalmente. Sim. Totalmente. É uma inversão total e há ali uma. Este é o meu irmão, não sou eu que sou irmão dele, sabes? É o mais velho, está lá, certo, cada um tem o seu lugar. E são subtilezas, volto a dizer, não garante a harmonia dos irmãos. Percebes a Claro. história? Tu aqui Mas, no livro falas do número de vezes que as crianças se pegam entre elas, não sim, é? Que sim, está por hora estudado. são 3 horas e meia, não foi eu que disse, está estudado, está documentado. Em média, portanto, o que significa que por vezes é menos, outras vezes é loucura. Mas por hora são 3 horas e meia, 3 vezes e meia. Portanto, é fazer as contas a cada 15 minutos, sensivelmente, eles estão a pegar-se. O E que quando é nós bastante. tomamos consciência disto, aceitamos de uma forma muito mais tranquila, não é? Nós pais, Sim, nós educadores, nós adultos, quando sim, percebemos que faz parte, não é? A aceitação é diferente. relaxamos, Não quer dizer que relaxamos. gostemos, e depende das brigas, com certeza, Sim, mas a aceitação é diferente. Olha, relaxamos e talvez a forma de corrigir a nossa ansiedade seja menor. sim, sim. Tu achas que os maiores desafios se colocam na passagem de um filho para dois filhos e que daí para a frente é tudo mais fácil? Ou isto é um mito? E Como cada assim? um Ora explica melhor. há pais que dizem, a partir do segundo, epá, já no primeiro nós foi o livro do bebê, o enxoval, a sessão fotográfica da gravidez, a sessão fotográfica do primeiro ano de vida, uma vez por mês íamos ao fotógrafo. Né? Vimos 45 infantários até escolher um, as atividades extracurriculares, não sei o quê. O segundo já, pronto. O terceiro já andava de fralda por casa, já. São coisas totalmente diferentes, estamos a falar de coisas totalmente diferentes. O primeiro é novidade para os pais, não é? Nós não sabemos nada, queremos o melhor, queremos tudo e mais alguma coisa, confundimos os temas todos, entramos em ansiedade. Pronto, isso é o primeiro filho. É tudo novidade e vai ser sempre novidade, porque é o primeiro a entrar a primeira a andar, em princípio, não é? É o primeiro a falar, é o primeiro a ir para a escola, depois para a escola primária, é o primeiro a entrar na adolescência, se calhar o primeiro a tirar a carta de condução, todas essas coisas são sempre etapas pelas quais nós passamos, não é? E depois de termos feito a primeira, opá, não é? Começamos, entre aspas, a virar frangos. É mais fácil porque já passamos por ali, vai ser mais ou menos a mesma coisa, se calhar já não sofremos tanto quando o segundo vai apanhar uma vacina, porque sofremos tudo no primário, no segundo já estamos já à vontade e já chega, e o terceiro até se calhar entregamos a alguém que o leve para fazer. Isso é uma coisa, ou seja, todas estas etapas já não são novidade para nós, não é? Já não são a novidade. Isso não significa que seja mais fácil. Porquê? Porque é mais, é menos carga mental, física, para os pais ter um filho do que ter dois ou três. Não é? Porque se tu tens um filho, tu sabes que à segunda ele tem isto, à terça aquilo, à quarta aquilo, à quinta aquilo, não, não. Tens dois, quem é que vai levar este para ali e quem é que vai levar este para lá? É preciso fazer dois lanches. Este não gosta disto ou é intolerante a isto. É preciso, não, sabes? Então, para um é sim, para outro é assado. A minha aconteceu-me esta semana. Uh, um dia vou eu buscar a minha filha mais uma colega e outro dia outra mãe. E aconteceu-me esta semana, porque tivemos uma série de compromissos nos finais dos dias com os miúdos. Eu chegar a segunda-feira, portanto, no início da semana, esta semana foi toda muito cheia, chegar ao início da semana e ter bloqueado e ter perguntado quem é que vai hoje buscá-las. Eu não sei se sou eu, se é a mãe da colega. E sabes, o nó na cabeça, se fosse só um, era muito mais simples. Sim. Talvez não houvesse, porque vou com este pediatra, vou com este fazer aquele tratamento, vou fazer e vou para o futebol com o outro e vou.
e tenho que ir a fazer. Quando é um, é mais simples. Quando é dois, já tens de fazer muitos cálculos na cabeça. Quando é três, opa, é loucura, é normal, tu confundis tudo, ou bem que tens uma grande organização e és uma pessoa que tens tudo muito balizado, e as coisas estão muito organizadas e normalmente tens de ter apoio, tens de ter um apoio de alguém externo Sim. que se não Os avós, tiveres isso, os avós os normalmente. avós, uma empregada, o que seja, se isso não é, porque depois tu tens de ter os equipamentos prontos, não é? Se eles tiverem atividades, os equipamentos prontos. Se chover ou te esqueces ou chegares atrasada à casa e não te lembras que tens de pôr uma coisa na máquina porque aquilo é preciso para ali, dali a 2 dias, mas entretanto está a chover, não vai secar, e tens mesmo de pôr, mas esqueceste. Uh, Pronto, com dois, com três, com quatro é mais complicado. É como gerir uma empresa, não é? Tu tens uma funcionária, é mais fácil, começas a ter dois, três, quatro pessoas, tens que gerir todas estas coisinhas e tens de gerir a ti também. Por isso é que é tão importante dar, criar, não é dar, é criar, ensinar aos miúdos, criar autonomia, ensiná-los a fazer as coisas, porque eles também querem aprender. Eles querem, sobretudo quanto mais pequeninos são, mais querem aprender, podem rapidamente desfocar, mas isso faz parte do desenvolvimento. Mas aquilo que eles querem é, por exemplo, o mais novo, aquilo que ele ambiciona é ser igual ao mais velho, é ter poder e fazer as mesmas coisas que o mais velho. Não é? E quanto mais autonomia nós lhes dermos, no sentido de chegas a casa e tiras o equipamento do saco e pões para lavar. E claro, vamos estar a repetir isto imensas vezes, mas se formos lá fazer por eles, depois eles não vão aprender e torna-se cada vez mais pesado para nós, porque com o avançar da idade, isto é um grande clichê novamente, mas nós vamos ficando cada vez mais cansados. E se não tivermos como recuperar e ter apoio, não é Há uns impossível, toda anos a gente o também. faz. Há uns anos também te ouvi dizer uma coisa que para mim na altura foi muitíssimo importante, que era aquelas coisas do dia a dia dos escova aos dentes, que nos desgastam tanto de lhes dizer para fazer, que havia ali uma idade até à qual era possível que eles não apreendessem ou não integrassem isso, apesar de ser uma coisa que faziam todos os dias. E eu disse, fez-se luz de porque é que eu acho que tenho uma filha responsável e crescida, e há aquelas coisas do escova os dentes, do põe a roupa na máquina, do faz a tua cama, eu tinha que dizer todos os dias. E houve de facto ali um momento que aquilo automatizou e aconteceu. Queres dizer qual é mais ou menos essa idade para também tranquilizar alguns dos pais? Olha, depende da idade em que Mais tu ou menos. começaste a fazer isso, também, Ah, percebes? ok. Também depende da idade com que tu vais e também depende da criança. Depende muito da criança, depende dos pais, se estão preparados para dar essa autonomia, se sentem confiança neles próprios para darem essa autonomia, se conseguem ver que a criança é capaz de agarrar porque já tem essas competências e muitas vezes é uma segurança nele ou nela. Hum, eu posso dizer que eu sei de crianças que tomam banho sozinhas com 3 anos e lavam-se todas com 3 anos, e crianças com 6 que ainda não o fazem. Mas ao mesmo tempo, essa criança de 6 anos, se calhar é capaz de escovar os dentes sem que lhe digam. E depois há outras fases também que é, ok, não querem escovar os dentes, é uma chatice. Os pais pensam, isto vai ser assim a vida toda. Provavelmente, quando chegar ali à pré-adolescência, à adolescência, já há muita, a fatura começa a pagar-se, não é? A fatura paga-se. E então há mudança de comportamentos nos miúdos, não porque os pais dizem, mas porque depois estão entre os pares e os pares começam a ter muita importância e eles já começam a fazer essas coisas. Outra coisa que nós também podemos verificar é o seguinte: quando deixamos os nossos filhos irem dormir à casa de outras pessoas, ver se eles fazem isso ou não. Ai, que E giro. muitas vezes o feedback que nos chega é: olha, o teu filho é maravilhoso. Mal acabou de jantar, levantou o prato, quando foi para ir lavar, quando foi ir para a cama, foi buscar os tojos dele para escovar os dentes. E eu cá em casa, eu mato-me a dizer para o meu e fazer essas coisas todas. E nós pensamos, Eu também me mato na minha casa. isto é a prova que nós estamos a fazer a coisa certa. Que eles sabem o que é que têm que fazer, mas que em casa há vários motivos para isto acontecer. Idade, imaturidade, incompetência, não terem a nossa atenção
nos momentos em que querem, e isto são momentos muito bons, apesar de terem uma atenção horrorosa nossa, porque nós estamos ali certo? a insistir com eles, mas é uma Isso forma deles terem atenção, hum, que é pena, que é pena. que é É, pena. estou sempre é uma coisa que eu falo muito aqui com os pais, quantas vezes diz sim por dia e quantas vezes está ali no não faças isto, não faças aquilo, não faças aquilo outro, E tu e podes quando dizer, dizemos faz é também para dar uma ordem, para impor, o lavar os sim, dentes, o que quer que seja. sim, sim. E Olha, esquecemos de usar uma estratégia. Claro que vai depender de nós enquanto pais, mas que é o sentido do humor. Eu trazer leveza para a relação. Nós estamos desgastados, estamos cansados, já falamos sério, mas é muito importante, seria tão importante conseguirmos trazer esta leveza, e o sentido do humor para a relação. o Para humor mim é a melhor arma, para entre mim também. aspas. Eu Sim, uso muito o sentido do humor com os meus filhos, muito, muito, muito. eu também. Eh, Lembro-me da e minha filha pequenita um dia a moar e fazer assim, literalmente. E eu estava em frente a ela e pensei: como é que tu reages, Joana? E eu fiz igual, fiz. E ficou esta brincadeira, sempre que ela ia começar a amoar, ela já nem amoava porque já se desmanchava a rir, a a rir. imaginar-me a reproduzir. Sim, isso é muito É, bonito. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Tu sabes, quando me dão a oportunidade, eu falo muito. Mas isso que funciona contigo, que tens feito igual, pode não funcionar com outra claro, criança, pode levar isto a mal. Então, o mais importante não é só o que está nos escrito nos livros, o que nós estamos aqui a dizer que funciona como estratégias. Os livros, os cursos são um guia, é um mapa. E tu podes chegar ao mesmo destino por vários caminhos. Tens é que perceber quem é que tu és enquanto mãe e quem é aquele teu filho. Se eu posso usar um determinado sentido de humor com um filho meu, com o outro já não vou poder usar. Então eu tenho que ser inteligente e saber quem é a pessoa que eu tenho à minha frente. E depois, se eu sou uma pessoa com sentido de humor ou não, ainda que isso se possa treinar. Mas isso é mesmo. conversa para outros lados, Sim. para outra altura. E eu também acho que esta reação haveria situações que ela me transmitisse que eu não teria nunca esta reação, porque seria um Evidentemente. desvalorizar o sentimento. Exatamente, Pronto. evidentemente, tu conseguiste lê-la e Era isso é uma que é o mais birrinha, importante. aquilo que nós chamamos a birrinha, e ela quando eu desmontei-lhe, e ela percebeu que era uma birrinha. Eu acho que Exatamente, foi essa consciência que ela própria tomou, não é? Naquele sim, momento. sim, isso é que é o mais importante, é nós sabermos, ou temos um bocadinho a noção se isto vai funcionar ou não, Isso, ou é um desrespeito, sim. como tu estavas a dizer muito bem. Olha, outra pergunta, outra coisa que tu falas muito no dia do filho único. Hum. Eu sei, eu tinha aqui assim isto muito alinhado, a gente já foi dar ali uma volta a vários sítios, mas é sempre importante. O dia do filho único faz sentido quando. O dia do filho único faz sentido até no filho único. Porquê? Porque a ideia do dia do filho único é nós passarmos um momento com o nosso filho a fazer algo que ele goste. E, portanto, se temos só um filho, podemos fazer o dia do filho único. Ele surge da ideia que cada criança, sobretudo quando tem irmãos, precisam de um espaço para estarem a fazerem aquilo que gostam só com os pais, com o pai, com a mãe, com os dois, e o outro não entra. Claro que nós não vamos dizer, olha, hoje é o dia do filho único do teu irmão e tu vais para os teus avós. Não, não pode ser assim também. Temos que ali aproveitar oportunidades quando não vai para uma festa de aniversário, quando vai para um treino, que seja. Não precisa ser o dia todo. O dia todo. Pode ser meio-dia, a partir de uma certa altura pode ser só uma ida jantar fora só com aquela criança. Eu fiz isso muitas vezes com a minha filha mais velha, ia jantar só com ela e era tão espetacular. Temos muitas, muitas saudades de fazermos isto só as duas. Tal como já viajei com ela a trabalho e ela veio comigo 3 ou 4 dias e o mais novo ficou muito bem com o pai e cada um teve os dias dos filhos únicos. Um, Porquê que é tão importante? Julga-se que o dia de filho único é importante só para a criança, mas não é. Pois não. O dia de filho único, não, primeiro não é um presente, não é uma troca para a criança. Nós não podemos dizer, e às vezes isto acontece, o dia de filho único correr mal. Ou antes corre bem e depois chega-se a casa e corre mal.
Porquê? Porque a criança está a ser depois outra vez partilhada, não é? Está ali um irmão. Enquanto filho único, teve o tempo todo a antena dos pais a fazer uma atividade que tu gostava e quando chega a casa cada um vai para as suas vidas, porque isto é a vida a acontecer, não é? Temos as nossas coisas para fazer. Então pode haver ali uma má reação e algumas vezes alguns pais dizem, se é para isso não voltamos a fazer o dia de filho único. O que quer dizer que isto é, eu entendo porque é que os pais dizem isso, porque é uma frustração, então eu fiz tudo por ti, agora não tens este tipo de comportamento, mas o dia de filho único não é um prémio. E não é só bom para a criança, mas é muito bom para os pais. E porquê? No caso de haver 2 filhos, ou 3 ou 4 irmãos, nós não vamos estar a gerir conflitos. É ótimo, até porque os miúdos se revelam completamente, muitas vezes, muito diferentes daquilo que são com os irmãos. E porque nós não vamos estar a gerir esses conflitos, vamos ter a oportunidade de ver coisas que não vemos habitualmente. É mesmo uma grande oportunidade de percebermos quem é aquele miúdo que está ali na nossa frente. Pá, já pensa assim, já fala assim. Nunca tinha percebido que ele fazia este tipo de construções frásicas. Ou não sabia que ele pensava assim. E passo o dia com ele. Mas passo o dia com ele, a levá-lo à escola, a partilhá-lo com o irmão, a dizer vai tomar banho. E até o dia do filho único é esta grande É oportunidade. essencialmente tempo de qualidade. Exatamente, a fazer uma atividade que ele gosta. Não é para ir cortar cabelo nem comprar botas. É, não é para fazer isso, não é? Porque às vezes nós encaixamos, temos pouco tempo para as coisas, então vamos aproveitar e vamos também fazer isso. Pode ser para ir cortar o cabelo, quando a criança diz, olha, eu gostava imenso de cortar o cabelo nesse dia, que viesses comigo, e gostava de fazer um corte diferente. Pronto, mas é a criança que escolhe o que quer fazer. Às Entendes? meninas, se lhes disseres que é para ir às botas, elas se calhar gostam. Depende das meninas, pode ser. Umas sim, outras se calhar querem outra coisa diferente, não sei, mas a ideia não é dar-nos jeito, é Sim, fazer aquilo que a criança gosta. é, Mesmo que é eu um possa não momento gostar de tanto. escuta ativa, é um momento de escuta empática, é um momento de ir mais fundo, não é? De aproveitar, sem conflitos, sem stress, com tempo. Olha, já estamos aqui a chegar ao nosso limite. Queres deixar alguma mensagem sobre este tema dos irmãos? Duas coisas. Havia uma pergunta que tu tinhas para colocar, porque nós trocamos as perguntas antes também, e eu vi qual era, e eu não queria deixar escapar, que é, há alguma diferença de idade ótimas? Sim, Pronto, deixa-me pegar nela. já sei. Alguns pediatras dizem que sim, que é, já, há uns que dizem que é 4 anos, máximo 4 anos, há quem fale em 2 anos. Uh, eu não sei o que é que os faz dizer isso, porque nunca tive a oportunidade de falar com eles. Agora eu vou dar a minha prática. Não há. Há conflitos em qualquer idade. Uma criança que receba um irmão com 3 ou 4 anos vai ser uma criança, recebe-o de forma diferente de uma criança que recebe quando tem 2 anos ou se tem 10 anos. É diferente receber um primeiro irmão com 4 anos e é diferente receber um segundo irmão, portanto 3 filhos já com 10 anos. Cada momento é diferente, os pais estão em momentos diferentes da vida, as personalidades são todas diferentes, portanto, é quando os pais decidirem que podem e querem ter o segundo, o terceiro, o quarto filho. Quando te ouvi dizer que a decisão de ter um filho é dos pais, a resposta teria necessariamente que ser em Não coerência, há, não é? Portanto, o intervalo é aquele que os pais decidirem que é. é quando os pais puderem ter e Sim, quiserem ter, e puderem ter também, muitas vezes é o poder ter. Eu sei de relações espetaculares de miúdos muito próximos. Conheço uma relação muito próxima de 2 irmãs com 10 anos de diferença, que é maravilhosa, e conheço outra relação também de 2 irmãs com 9 anos e meio de diferença e que é péssima. Portanto, e depois não é só na infância, a relação da frataria não é só na infância, na adolescência e na vida adulta. sim. Portanto, não há. Do meu ponto de vista, não há. Gostava até de trocar não é? Informações Sim, com pessoas sim, que têm sim, 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 uma opinião diferente da minha, que era para perceber o que é que os faz dizer sim. isso.
mas da minha experiência, daquilo que eu tenho observado e lidado, não há. Ok. Mais alguma mensagem para os pais? Ou queres responder a uma pergunta muito interessante, que é quem é que deve comprar este livro do nome difícil, que é Para de chatear a tua irmã e deixa o teu irmão em paz. Ora bem, este livro, deixa-me-te dizer, este livro não é só para quem tem filhos, ok? Mais do que um filho. Para de chatear a tua irmã e deixa o teu irmão em paz, que é, quando nós estávamos à procura de título, eu e a minha editora, eu lembro perfeitamente que lhe disse, devia pôr conflitos entre irmãos, e ela é muito académico. Disse, pá, olha, então só se for aquilo que toda a gente diz, é para de chatear a tua irmã e deixa a tua irmã em paz. E nós estivemos muito indecisas, porque o nome é enorme, nem eu escrevo o nome todo do livro, digo só o para de chatear, nem o digo todo também, mas quem é que terá interesse em ler um livro destes? Primeiro, quem vai ter um filho, quem está para receber um segundo filho ou terceiro filho, porquê? Porque há um capítulo onde nós preparamos a chegada, essa conversa com o irmão, e é muito importante essa fase. Para quem tem filhos, quem tem mais do que um filho, faz sentido ler, independentemente das idades, porque nós temos aí vários exemplos diferentes de idades diferentes. E depois vamos perceber que o conflito é parecido ao longo da vida, não é? Há vários tipos de conflitos, há vários tipos de momentos, mas eles têm ali pontos parecidos. E quem lida com crianças, educadores, professores, eu gostava muito que lessem um livro. Porquê? Porque nos vai ajudar a ajudar os miúdos a lidarem com o conflito entre eles. Os miúdos não aprendem a lidarem com o conflito espontaneamente. Há miúdos que têm mais essa inteligência, mas há outros que não têm. Ou têm, mas que quando são absorvidos por emoções muito intensas não conseguem fazê-lo. Então, necessitamos todos de um apoio, mesmo os adultos não sabem lidar com os conflitos e nós precisamos de aprender. Aliás, para eu A gestão ensinar, emocional, não é? não é? Para eu ensinar uma pessoa, a uma criança a lidar com o conflito, eu preciso saber quem é que eu sou em relação ao conflito, primeiro. Não é? Como é que eu lido com o conflito na minha vida, ou quando eu vejo um conflito entre outros, como é que eu me sinto? Portanto, isso é o primeiro ponto. Mas os educadores, quem lida com crianças, seria muito importante, porque não é só sobre irmãos, é conflitos entre crianças. E precisamos, em primeiro lugar, de assumir que o conflito acontece em todas as relações, é necessário que aconteça, a forma como lidamos com ele é o que é o mais importante. Portanto, o livro está, para mim é um livro de maturidade, é um livro meu de maturidade, ou seja, é o meu terceiro livro. Eu quando acabei o livro, dizer que é um livro sobre conflitos é mentira. Quando eu fechei o computador, este mesmo computador onde estamos a falar, quando eu fechei, lembro perfeitamente onde estava na minha sala, eu fiquei de enviar a versão final até à meia-noite daquele dia, mas tinha passado, enviei perto das 2 da manhã. Quando eu fechei o computador, eu tive uma sensação primeiro de relaxamento, de felicidade, de tranquilidade grande, e pensei, isto não é um livro sobre conflitos, isto é um livro sobre amor. O Para de chatear a tua irmã e deixa a tua irmã em paz é um livro sobre respeito, aceitação e amor. Não é sobre conflitos. Integração, harmonia, Sim, sim, tem família, valores. valores, tem muito amor. Esse livro tem muito, muito, muito amor. Não é sobre conflitos, é sobre amor. Portanto, eu acho que é uma surpresa para quem o vai ler, porque Entrar isto novamente. sim, tem muitas provocações, ou tem algumas provocações, menos que o Berra em Baixo, muito menos que o Berra em Baixo, Sim. mas foi o livro mais, onde eu fiz mais pesquisa, foi o livro que me demorou mais, não me demorou mais tempo a escrever, quando eu arranquei e foi rápido, mas demorei tempo para o iniciar, porque era preciso organizar muito bem Amadurecer. e organizar a informação, porque está tudo ligado. E para escreveres um livro que seja compreensível, tens que separar, tens que esperar. Eu sei, mas eu sei que as pessoas não sabem, tens que dar uma ordem às coisas e essa ordem precisa ter um sentido. Foi isso que demorou mais no livro até, foi encontrar o índice do livro para depois seguir. Mas para mim é o meu grande livro da maturidade, ainda que o livro, o meu best-seller seja o Crianças Felizes, este livro
é o livro em que quando eu escrevi, eu senti uma grande maturidade, e tu vês isso até no próprio, na forma como ele está escrito. Eu lembro-me de tu dizeres isso, que foi um trabalho que também, nesse processo de pesquisa, imagino que também te tenha transformado e que também te tenha feito crescer, não é? Sim, e por outro lado revelou-me também que tudo que sejam relações humanas, confirmou-me, não me revelou, confirmou-me mais uma vez que não há certos e errados, não há uma cartilha para toda a gente, não é? Que há etapas, que isto das relações tem a ver com toda a dinâmica da relação, de quem está envolvido na relação. Porque é que um casamento funciona com esta pessoa que era horrível, horrível, não é? Diz, ele é horrível, não sei o quê, ou ela é horrível, mas depois mete-se noutra relação e a relação funciona muito bem. São as circunstâncias, são as pessoas, São os são as sistemas, experiências, não são é? os sistemas, São os exatamente, sistemas. são os sistemas. E este livro vai-me confirmar que, e eu farto-me dizer isso ao longo do livro, nem sempre é assim que vai acontecer. E o essencial é que nós possamos saber olhar para quem é que temos à nossa frente e quem é que nós somos para o tipo de resposta também que vamos dar. Por isso é uma grande descoberta, tal como grande clichê, como é a vida, sabes? É tudo pode ser uma grande descoberta, mas é isso, é um dos meus livros. Não vou dizer que ele seja profundo, porque ele nunca foi escrito com essa intencionalidade, mas pode ser lido e pode ser descoberto nessa profundidade da complexidade que são as relações humanas, da dor que todos temos, que todos carregamos, todos uma dor, da culpa que os pais carregam muitas vezes, mas também é um livro que nos faz aceitar que o conflito faz parte da relação e que nos liberta e nos dá estratégias. Também nos dá muitas estratégias de livro. Estratégias. Que é Sim, sempre uma coisa que tu sim, referes muito em todas as tuas formações que eu fiz, é estratégias, vamos sair daqui com estratégias sim. As para. estratégias são importantes porque nós podemos falar. Claro que as estratégias é o mais fácil, eu preciso primeiro de perceber quem é que eu tenho à minha frente. As estratégias é o mais fácil, é o importante para os pais, porquê? Porque eles aplicando uma coisa diferente vão receber uma resposta diferente e vão ficar felizes com Sim, isso. Só para terminar, deixa-me te dizer porque é que eu tive vontade de escrever um livro sobre irmãos. Porque, e foi justamente contigo, isto é, no teu espaço, naquela fase em que eu ia muito ao teu espaço fazer as sessões de atendimento, houve continua uma, a fazer. continuo a fazer online, nesta fase, não é? Muito online. Sim, E então, houve uma fase que eu só atendia aí, até, sim, fazia poucas à distância. Houve uma fase que só me apareciam questões conflito. de conflitos entre irmãos. E eu sei que tenho essa ideia e vejo-me no de barriga antigo, nas antigas instalações, e vejo-me a dizer, eu vejo o sofrimento destes pais que têm mais do que um filho e porque querem que eles estejam bem, o sofrimento e a frustração de não conseguirem ver isso. E a dada altura eu percebi, é preciso falar sobre isto, é preciso pôr um livro cá fora, e surge, é Simples, engraçado que, inteligível, sim, isso não invalida que tenha profundidade, como tu dizes, mas leva ao mesmo tempo. não é um livro escrito com a intenção de ser profundo, não é? É um livro que quer dar leveza, trazer leveza às famílias, estratégias para lidar com o conflito. Só que é um livro que, se for lido com atenção e se nós fizermos uma autoobservação e uma autoescuta, vamos conseguir perceber a densidade, a profunda densidade do ser humano. E é isso que o livro traz. Muito bem. Olha, eu ficava aqui mais 2 horas a falar contigo, E eu já. preferencialmente agora desligava um bocadinho para namorarmos, Para almoçar os nossos almoços, exatamente, não é? e Já não sem fazemos isso há algum tempo. podermos dizer, partilhar outras coisas que os nossos ouvintes não têm interesse, mas sei que os compromissos são imensos, portanto a primeira coisa é agradecer-te profundamente este momento Já enriquecedor sabes que estou sempre disponível, Joana, tu sabes disso. e é um até já.
não É um é? até já, a ver se Até isto já. desconfina mais e a gente vai almoçar e pôr a conversa em dia. E espero que as pessoas tenham gostado e que isto tenha ajudado um bocadinho e a ti também te quero agradecer pela, pela, por esta parceria que nós temos, por esta confiança e esta admiração que temos mútua Aprendo no nosso muito trabalho. contigo. A minha filha tem 15 e acho que não vou parar de aprender. Por Eu isso, lembro-me eu lembro-me do The Gallery, né? No The Gallery, quando nos encontramos lá nas primeiras formações que eu fiz. obrigada. Obrigada, Joana, também. Obrigada por quem esteve aí desse lado.